Aleluia, glória a Deus. Pastor Sandro, quanto tempo, né? Que bom estar aqui de volta. Aleluia, glória a Deus. Queria que você fechasse seus olhos por um momento. Senhor, muito obrigado por essa noite, obrigado pela tua presença, obrigado por tudo que o Senhor vai fazer ainda, mas nós te damos toda a honra e toda a glória. Te pedimos que o Senhor possa tomar o controle do culto essa noite e fazer segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Abra comigo no Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1 diz: Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Interessante que quando Jesus sobe, ele tem sempre um propósito. Tudo na nossa vida tem um propósito. Onde você caminha, todas as coisas convergem para a vontade de Deus. Muitos me perguntam: Pastor Ricardo, como conhecer a vontade de Deus? Eu disse: não procure conhecer a vontade de Deus, procure conhecer a Deus e Deus fará a sua vontade na sua vida. Não fique correndo atrás das coisas, corra atrás de Jesus, deixa a presença de Deus mergulhar na tua vida, aí você vai conhecer a Deus com uma outra dimensão. E em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, fala comigo, ovelhas. Ovelhas é exatamente o lugar que Deus nos chama para nós estarmos como ovelhas. Nós sempre caminharemos para o caminho da honra. Deus só pode fazer coisas novas com ovelhas. Deus não pode fazer coisas novas com pessoas que não têm um coração de ovelha. Coração de ovelha humilde, quebrantado, né? Se rende, sacrifica. Ela se dobra quando ela está sacrificando. Ela está sabendo que ela está indo para o matador. Ela se dobra. E eu creio que ela ouve a voz do pastor. Não é verdade? Muitas vezes nós queremos conhecer a vontade de Deus. Muitas vezes nós queremos fazer grandes coisas para Deus, mas o nosso coração tem sempre uma opinião, tem sempre alguma coisa para falar. Então a primeira coisa que Deus quer falar conosco é o seguinte: filho, tem um coração de ovelha, tem um coração simples, tem um coração para o propósito do Senhor. Aprenda de mim que sou manso e humilde de coração. E ele encontrou um tanque chamado Betesda. É interessante que nesse tanque era através de uma entrada de 5 entradas em volta. Então tinha 5 entradas a porta do tanque de Betesda. O número 5 na palavra de Deus, eu gosto muito de estudar alguns detalhes. Eu sou meio detalhista no que tange a palavra de Deus, alguns pormenores que falam muito conosco. O número 5 na palavra fala muito sobre compromisso. Sabia disso? Compromisso. E eu acredito que Deus só pode fazer uma coisa grande com uma pessoa que tem um compromisso com Ele. Sabe, vir à igreja não é um compromisso, é simplesmente uma visitação. Agora, um compromisso é algo diário com Ele. Ele nos quer diariamente na sua presença. Fala com o teu irmão aí longe de você, né? Nesse tempo de pandemia, fala com o teu irmão aí meio longe de você. É tempo da gente ter compromisso com o Senhor. Muito mais do que um domingo à noite vir visitar o Senhor. Deus não quer uma visita, Ele quer uma habitação. Tem gente que vem visitar o Senhor, né? O Senhor não nos chama para a gente para visitá-lo. Deus nos chama para andar com Ele, conhecê-lo dia após dia. Então diga para teu irmão aí do teu lado aí: é tempo de ter um compromisso diferenciado com Deus. Se nós não tivermos esse coração de compromisso, jamais entraremos por uma porta. Existem portas espirituais. E essas portas espirituais parecem aqueles filmes assim, né? Quando você entra numa porta, você está numa outra dimensão. É mais ou menos isso. Existem dimensões com Deus, existem lugares espirituais. Outros chamam de ambientes, outros chamam de atmosferas. Eu chamo de colocações no reino, porque nós podemos estar no mesmo lugar físico e em diferentes lugares espirituais. Eu posso estar aqui, você pode estar aqui, ou o contrário, eu estar aqui. Mas o mais importante é como entrar nesses lugares e como chegar, como permitir conhecer os pormenores de Deus. Muitos passam pela vida e não conhecem esses lugares com Deus. E o tempo de ser cristão não vai fazer de você simplesmente mais conhecido do reino. Sabe por quê, queridos? O nosso reino é eterno.
O reino na qual você faz parte é um reino eterno. E as coisas eternas, elas têm valores eternos. E se nós entendemos a eternidade como, eu creio que em tempo de pandemia, nunca se falou tanto de momentos de doença, enfermidade, dificuldade, né? Nós estamos vivendo um momento difícil no mundo, mas deixa eu te falar uma coisa, a eternidade ficou mais perto do mundo, né? Porque quantas pessoas perderam entes queridos, ou ouviram falar de pessoas que ouviram falar que estavam doentes ou morreram, talvez não de Covid, mas de ansiedade, de AVC, de tanta coisa. E aí vem uma pergunta: Senhor, será que eu estou entrando? Será que eu estou te conhecendo mais hoje do que eu conhecia ontem? Será que hoje eu sou mais íntimo do Senhor do que eu era há um ano atrás? Será que quando nós completamos um ano de pandemia, vamos dizer assim, será que eu aproveitei esse momento de uma forma tal que eu te conheci durante esse tempo? Ou foi um tempo que eu sobrevivi? Muitos estão sobrevivendo, queridos. Mas a minha pergunta é: será que você está conhecendo o Senhor mais durante esse momento? Será que Deus está podendo falar com você mais? Ou será que você não entrou na porta? Porque se você entender o tanque de Betesda, olha o que acontecia ali. Isso é importante a gente entender, porque são segredos espirituais. E nesses segredos espirituais contém revelações de Deus e são chaves. Fala comigo, chave. O que uma chave faz? Abre uma porta. O que é essa porta? Essa porta é a promoção de Deus para um lugar mais íntimo do lado dele. Muitos não querem estar tão perto. Muitos se contentaram. Mas vamos falar de uma pessoa aqui que era um doente, né? Porque a Bíblia fala aqui que esse tanque de Betesda, de vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois das agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Uau! E ali estavam ali paralíticos que fazia 38 anos. Eu quero que você pare e pense: se você estivesse no lugar daquele homem de 38 anos tentando entrar naquele tanque, 38 anos tentando entrar naquele tanque. O interessante é que a enfermidade dele era diferente, porque ele era paralítico. Tinha outros que tinham outras enfermidades, que era mais fácil correr para o tanque. Um outro era cego, surdo, então era mais fácil ele correr. Mas a enfermidade dele não permitia ele entrar. A enfermidade dele deixava ele incapacitado de entrar. E durante 38 anos, um dos que estavam ali era um paralítico que fazia 38 anos, acreditando que um dia ele pudesse entrar naquele tanque, ser o primeiro a entrar. Agora olha que coisa absurda. Um paralítico, velho, mais velho com certeza, tentar entrar num tanque primeiro do que um jovem cego. Um paralítico tentar entrar num tanque com uma pessoa com uma enfermidade na perna, mas não dificuldade de andar. Então, fica uma pergunta: o porquê Jesus escolheu aquele homem? Porque às vezes Jesus precisa nos levar no nosso limite, para a gente desistir da nossa força. Às vezes Deus tem que nos levar naquele nosso limite, onde nós desistimos de entrar no tanque sozinhos. Porque enquanto tentarmos ser santos pela nossa força, enquanto nós tentarmos sobreviver nesse mundo espiritual, vamos dizer assim, sem um toque de Deus, nós não conseguimos. Então Deus pega aquele homem, escolhe os rejeitados, o último dos últimos, o último na fila foi o primeiro, mas pelo coração. Os outros não estavam preparados. Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Levante as suas mãos assim. Jesus, nós queremos te pedir, nos leve nesse lugar de desespero com Deus. Nos leve nesse lugar de desespero, de pedir ajuda para te conhecer.
Nos leve num lugar de dependência total do Teu Espírito, na qual nós vamos dizer: Senhor, eu preciso que alguém me coloque nesse lugar, porque eu sozinho não consigo ir. Quando nós chegamos nesse limite, aí Deus pode te abrir uma porta para você. Enquanto nós não conseguimos isso, é muito difícil. Interessante, se você abrir um capítulo anterior, você vai ver algo muito interessante. Eu observo até mesmo os contextos das histórias bíblicas por capítulo, né? Um capítulo antes, Jesus estava com uma mulher samaritana, né? Interessante que quando ele foi para aquela mulher, foi exatamente o encontro de Jesus por uma pessoa. Ele largou uma multidão para parar por uma pessoa. Ele largou uma multidão para observar o coração de um paralítico que estava com 38 anos. Nós hoje nos preocupamos com as multidões, mas nos esquecemos do coração de uma pessoa. Nós hoje nos preocupamos muitas vezes em impressionar pessoas, mas Jesus se preocupa no coração de uma pessoa. Se você abre comigo em João capítulo 4, você vai entender que existia uma brigazinha ali no início do capítulo 4, quando os judeus estavam perguntando, os discípulos de João, os discípulos de João Batista, dizendo: quem é que batiza mais? Os discípulos de João ou os discípulos de Jesus? Quem é que é a igreja maior? Quem é que é mais famoso? Quem é que tem mais poder? Quem é que faz mais? Quem é que tem mais seguidor? Quem é que é mais poderoso? Aí Jesus, sabe o que Jesus faz? Jesus deixa todo mundo sozinho e sai daquele lugar e vai para uma mulher samaritana. E aí nós ficamos com as nossas estruturas, nós ficamos com as nossas ideias. E Jesus disse assim: filho, enquanto vocês caminharem aqui na terra, vocês não conhecerão os princípios aqui dos céus. Enquanto a sua mentalidade for aqui da terra, você não vai entender como o reino eterno funciona. O reino eterno funciona de uma forma completamente diferente. O reino eterno funciona com as leis eternas. Então Jesus deixou toda aquela questão e falou assim: eu vou lá para Samaria e vou encontrar uma mulher. E aquela mulher era diferenciada, sabe? Porque ela passou a tarde toda buscando água no meio-dia. Isso me diz muito, porque uma pessoa não busca água no sol de um deserto no meio-dia. Ela tinha algo escondido dentro dela. E depois Jesus revelou, ela tinha tido 5 maridos, a vida dela era um caos emocional. Não é verdade? Mas Jesus chega para aquela mulher no meio-dia e diz: me dá água para beber. Me dá água para beber. Pois Jesus pede água para uma mulher emocionalmente abalada. Preste atenção, Jesus. Essa mulher era emocionalmente abalada. Vamos esquecer do fato que ela tinha tido 5 maridos. A questão dela, da prostituição, adultério, seja como você colocar. Vamos colocar o coração daquela mulher emocionalmente um caos. Concorda comigo? E Jesus chega para ela e diz assim: me dá água para beber. Jesus chega para aquela mulher dizendo assim: me dá um pouquinho do reino eterno para mim, dentro de você. Aí aquela mulher diz: Senhor, mas você sendo judeu, o Senhor sendo judeu, fala comigo que é samaritana. O poço é muito fundo, quer dizer, não tem nada dentro de mim que presta. A mesma coisa Jesus faz com a gente essa noite. Me dá água para beber. Me dá um pouquinho da porção eterna dentro de você. Senhor, você não sabe o caos emocional que está a minha vida. Você não sabe o caos emocional, financeiro, complicado. Você não tem a ideia do que tem sido a minha vida esse ano. É a mesma coisa que aquela mulher falou com Jesus. O poço é fundo demais, a minha vida é um caos. Eu não consigo viver essa vida nos lugares celestiais. Eu não consigo viver essa vida plena, abundante no Espírito. Eu não consigo, nunca vou viver isso. Isso é para o pastor Sandro, ou o pastor Márcio. Para mim não. O dia a dia é muito diferente. Minha vida é um caos emocional. Minha vida é um problema financeiro. Minha vida é um problema com a minha esposa, com meus filhos. Você não tem noção, eu não consigo nem dormir direito. De depressão, problemas. É a mesma coisa que aquela mulher falou com Jesus. Eu não tenho nada, Jesus, para te oferecer, porque a minha vida é um caos. Aí Jesus fala: você não sabe
quem está falando com você. Se você soubesse, se você tivesse uma revelação do que um toque de Deus pode fazer na tua vida. Se você entender uma palavra, que somente um toque de Deus muda a história de um homem. Não importa aonde você veio, não importa o caos da sua vida que você já viveu, quando Jesus toca um homem e uma pessoa, tudo muda. Feche seus olhos por um momento. Você consegue me seguir? Algemado por um peso, quão triste eu andei, até sentir as mãos de Cristo. Não sou mais o mesmo, eu sei. Tocou-me, Jesus tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Já não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Já não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Algemado por um peso, quão triste eu andei, até sentir as mãos de Cristo. Não sou mais o mesmo, eu sei. Tocou-me, Jesus tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Levante as suas mãos para Ele. É tempo de ser tocado pelo Espírito Santo. Algemado por um peso, quão triste eu andei, até sentir as mãos de Cristo. Não sou mais o mesmo, eu sei. Tocou-me, Jesus tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Já não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Já não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Abriste o mar para eu passar por ele, perfeito amor me alcançou.
me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Levante as suas mãos assim. Jesus não se esqueceu de você, cara. Ele não se esqueceu dos seus problemas. Ele não se esqueceu das suas dores. Ele para o mundo, ele para a briga do mundo inteiro, porque Ele quer tocar você. Ele para tudo, enquanto você diz: não, Senhor, o Senhor não se importa com a minha vida, o Senhor não se importa que a minha vida é um caos, o poço é muito fundo, o poço é muito fundo. Ele disse: se você beber dessa água que eu te der, você nunca mais terá sede. E você vai ter algo para dar para as pessoas, porque uma fonte, ela não existe a não ser para um grande propósito: trazer água, gerar água. Uma fonte existe para que um propósito seja realizado. Uma fonte existe para trazer água para pessoas. Então, quando Deus te dá, Ele desentope, pode dizer assim, Ele desentulha os teus poços. Ele faz isso para que você tenha algo para dar para as pessoas. Jesus nunca salva uma pessoa simplesmente, somente por aquela pessoa. Mas sabe o que Ele faz? Ele diz assim: filho, você tem um potencial enorme no reino. Você tem um potencial. Todo o lixo que Satanás permitiu que você vivesse vai se transformar numa grande bênção. Deus é especialista em transformar caos, problemas, desesperos. Deus é especialista em transformar lugares tenebrosos em lugares de paz. Ele é especialista para entrar e abrir a chave do nosso coração. Eu não consigo viver sem o Espírito Santo. Eu não consigo ministrar sem Ele, sem o toque dEle, porque eu fui tocado por Ele. Eu fui tocado pelo Espírito Santo. E quando a gente entende o que significa ser tocado por Ele, não existe outro desespero. É cantar, pregar, ministrar, seja o que for. É necessário que Ele venha. É necessário que Ele venha. E Jesus, Ele para tudo que Ele está fazendo, se Ele encontra em você uma porta de uma ovelha. E as águas estão agitadas. E a grande bênção é que hoje você não precisa ser o primeiro. Todos podem entrar nesse tanque. Todos têm acesso a esse tanque. Mas os requisitos não mudaram. Tem que ter fome. Tem que ter desespero. Deus às vezes tem que te levar naquele limite e dizer: realmente eu desisto de tentar viver a minha vida sozinho. Se Deus não me tocar, eu não consigo mudar. Jesus pegou aquela mulher, disse: águas vivas fluirão do teu interior. Levanta a tua mão e fala: águas vivas vão fluir do meu interior. Águas vivas vão fluir do meu interior. Águas vivas, living waters will flow within you. Águas vivas vão fluir dentro de você. Águas vivas, é isso que Jesus quer. Jesus não quer religião. Jesus não quer simplesmente um poço seco. Ele quer que você beba dessas águas. Ele quer que você tenha algo para oferecer para Ele. É isso que Ele quer que você viva. Quem beber dessa água da religião vai ter sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Quem conhecer do Senhor e dessa fonte: eu quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber das tuas fontes, fontes de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Levante tuas mãos e cante. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Eu quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia minha sede,
lavam o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber das tuas fontes, fontes de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Levante as suas mãos e cante. Tu és a fonte, Senhor. Deixa o rio fluir. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte de águas vivas. Tu és a fonte de águas vivas. Eu quero beber dos teus rios. Eu quero fluir. Eu quero mais de ti. Eu preciso mais. Eu quero mais de ti. Não consigo viver sem tuas fontes. Não consigo viver sem o teu toque. Não consigo viver sem a tua presença, Senhor. Esse é o lugar que Deus quer nos levar, queridos. Abra comigo no livro de Gênesis. Os ambientes proféticos carregam a voz de Deus. Fala comigo. Os ambientes proféticos carregam uma voz. Gênesis capítulo 11 fala sobre um mundo. Gênesis capítulo 11 fala sobre homens tentando alcançar a Deus. Construíram uma torre chamada Babel, mas muito mais do que isso, eles trocaram princípios. Eles disseram assim: vamos trocar. Disseram uns aos outros, fala comigo, uns aos outros. Sabe esse ambiente profético que está aqui neste lugar esta noite? A gente canta um para o outro sobre a presença e a glória de Deus, não é verdade? Mas eles, ao contrário, eles falaram assim: vamos fazer tijolos e trocar tijolos ao invés de pedra. Muitas vezes nós trocamos valores e princípios da eternidade por coisas passageiras. Tijolo ao invés de pedra. Pedra tem a ver com o quê? Jesus é a pedra angular. Jesus é a pedra angular. Nós nunca podemos trocar os princípios da palavra por coisas superficiais. Muitas vezes nós trocamos. Ele disse: vamos trocar tijolo ao invés de pedras. Vamos usar piche ao invés de argamassa. Piche é algo superficial. Sabe, Jesus, ele não gosta de nada superficial. Ele não tem problema de resgatar o último dos últimos pecadores e ir lá e trazer de volta para a sua paixão. Isso Jesus não tem problema. Mas Jesus tem um problema quando a gente troca as nossas máscaras. Máscara está em moda hoje em dia, não é verdade? Mas ela já estava sendo usada há muito tempo antes. Muito tempo antes, muitos de nós dentro das igrejas usávamos máscaras, sendo uma coisa aqui dentro do lado de fora e outra coisa do lado de fora. E Deus falou comigo assim: eu só potencializei o que a igreja já estava vivendo. As pessoas: eu afastei de Jesus na pandemia. Você não afastou de Jesus na pandemia, você já estava longe há muito tempo. Eu não quero vir na igreja porque eu estou com medo. Você já estava com medo há muito tempo antes. A pandemia só potencializou o problema que você já tinha. Porque o perfeito amor lança fora todo medo, queridos. O perfeito amor lança fora todo medo. Viver é Cristo e morrer é lucro. Nossa eternidade. Muitos de nós estamos mais preocupados em viver aqui na terra, mas nós nos esquecemos de uma coisa: Jesus está voltando para uma igreja que vai ter que subir. Então uma hora ou outra você vai encontrar com Ele. Ou uma pandemia, ou lá na frente na sua vida. Uma hora nós vamos encontrar com Ele. E Ele vai perguntar: me mostra aqui quanta água você tem para me oferecer. O que você construiu na terra? Fontes ou piche? Ou tijolos? E eles construíram uma torre e falaram assim: vamos tocar os céus. Vamos construir algo para que todo mundo veja
que o que a gente está construindo é uma casa para Deus. E não era. Ao invés disso, a gente querer tocar os céus têm que tocar a terra. Ao invés de a gente querer provar para Deus alguma coisa, a gente precisa ser tocado por Ele. Tem alguém aqui comigo? Ao invés de a gente tentar provar para Deus, eu já fui vacinado, então eu posso chegar perto de vocês. Já tive vacina. Deixa eu dizer uma coisa. Deus quer nos tocar. E como aquele tanque de Betesda, Ele está procurando corações preparados para estar pronto para correr para o tanque. Como aquele paralítico que 38 anos ele se preparou para aquele momento, a gente precisa se preparar para ser tocado por Deus. A gente precisa se preparar. Como a gente se prepara? A gente vem para a igreja sem se preparar, porque a gente só é aqui aquilo que a gente é no nosso lugar secreto. Se você é intenso com Deus no seu lugar secreto, você será intenso aqui junto com seus irmãos. Se você é apaixonado por Jesus lá no seu lugar secreto, você será apaixonado aqui na igreja. Se você fala da glória de Deus, você e Deus. Lembra de Isaías capítulo 6, onde a glória do Senhor se manifestou e os serafins cantavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo. Em outras palavras, o que você é na sua casa, no seu secreto, você é aqui. Eu conheço as pessoas no meio da glória. A gente só é o que manifesta. Se você é intenso com Deus, lá no seu secreto, você será aqui também. Se você é apaixonado por Jesus, no seu secreto, você será aqui também. Se você deseja estar preparado como aquele homem paralítico, reconhece que precisa entrar na presença, precisa entrar na porta como um coração de ovelha, entrar nesse lugar, você está o tempo do Senhor, eu preciso desesperadamente de um toque de Deus. Como, Senhor? Como? Quem faz é Ele. A Bíblia fala, então, quando Deus olhou e viu aqueles homens tentando construir impérios que não eram de Deus, Ele veio e permitiu uma pandemia, e todo mundo voltou para casa. Não foi Deus que fez uma pandemia, Deus permitiu tudo isso para a gente refletir uma coisa. Para a gente refletir que volta para casa, volta para aquele lugar secreto, volta para aquela intimidade. Quanto tempo você passa com Jesus na palavra? Quanto tempo você gasta com Deus? Esse lugar de intimidade você não pode perder, que muita gente perde. Abra comigo agora lá no livro, por favor, de João também. João capítulo. Eu quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber das tuas fontes, fontes de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Antes disso, abra comigo em 1 Reis capítulo 3, versículo 16. 1 Reis capítulo 3, versículo 16. Talvez você já tenha ouvido essa história sobre duas mulheres que tiveram 2 filhos. E ali, naquela noite, uma mulher deitou sobre a criança e matou aquela criança. E naquela noite a outra mulher foi e trocou a criança, e chegaram diante do rei com uma questão: quem é a mãe dessa criança? E aí Jesus me disse assim: muitas vezes nós não permitimos, não sabemos, não entendemos, mas o peso que carregamos mata a fonte dentro de nós. Carregamos pesos, e nós não percebemos que a única coisa que vale a pena na vida é viver uma vida com Deus. Tudo vai passar, tudo vai passar. E aí o tempo vai passando e aquilo que você construiu com Deus, ele seca, uma fonte seca.
aquela mulher deitou sobre a criança e matou a fonte. E aí você fica querendo trocar a fonte com alguém, tem inveja de uma pessoa, tem algo, mas Jesus, espera aí, diante do rei, a verdade vai aparecer. A mesma coisa aconteceu com Abraão. Abraão, em Gênesis capítulo 12, a Bíblia fala que, Gênesis capítulo 12, a Bíblia fala sobre Abraão e o pai dele. A Bíblia diz que ele era chamado para sair da sua parentela, sair da sua dor. Se você estudar no capítulo anterior, em Gênesis capítulo 11, o pai de Abraão sofreu uma perda muito grande. O pai de Ló, ele perdeu um filho. E a dor foi tão grande que ele não se superou. E no capítulo 12, Deus fala para Abraão: se preocupa com a fonte que você carrega. Se preocupa que você vai ser uma bênção para as nações. Deixa toda essa dor para trás, todo esse peso para trás. Não se preocupe com mais nada. Deixa que as coisas vão acontecer. Lembra que eu falei no início? Você quer saber a vontade de Deus? Não procure a vontade de Deus. Procure conhecer a Deus, e a vontade dele vai vir manifesta na tua vida. Procure ser tocado por Deus, e naturalmente Deus vai manifestar o que ele deseja sobre você. Então Deus disse para Abraão: largue tudo, larga esse peso, larga essa dor, larga os seus lós. Mas ele carregou Ló com ele. E a gente na vida cristã fica tentando provar para Deus que Deus está errado. A gente fica tentando carregar os nossos pesos que Deus não mandou a gente carregar. Às vezes é um emprego a mais que a gente está carregando. Às vezes é pesos na nossa família que a gente não precisa carregar. Às vezes é a prioridade que muda à medida que o tempo vai passando. A gente, com muito filho, né? A gente vai trocando as prioridades. Acontece com todo mundo. E aí chega uma hora que Deus diz assim: deixa esses lós, que só tem uma coisa que vale a pena: a vontade de Deus na sua vida. No final da história, queridos, o que vai contar é Jesus te perguntar assim: você tem fonte dentro de você? Você tem uma fonte dentro de você jorrando? No final da história, o que vai contar é isso. Jesus vai te fazer uma pergunta quando você encontrar com ele: você tem água para me dar de beber? Você tem uma fonte dentro de você? Não, Senhor, eu não tive tempo. Você teve tempo, sim. Você teve 8 meses parados, trancados, lockdown. Ninguém pode dizer que não teve tempo. Agora todo mundo está correndo de novo, mas ninguém pode dizer que não teve tempo. Tempo é que a gente mais teve. E o tempo não mudou porque a essência não mudou. O coração tem que mudar primeiro. Feche os seus olhos aí. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir as mãos de Cristo. Não sou mais o mesmo, eu sei. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Oh! Quando, Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Já não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Todo mundo passa pelo mesmo problema, queridos. No final da história, nós estamos com aquele paralítico, 38 anos, e precisa de um toque de Deus. A única coisa que a gente vai relevar dessa vida vai ser essa fonte. Se você não entendeu isso com uma pandemia, você não vai entender isso nunca mais. Que a única coisa que Jesus estava querendo falar com a gente é: o que importa é se essa fonte está jorrando dentro de você. O que importa é se você tem água para dar para Jesus de beber.
se você constantemente é tocado por Deus, águas vivas fluem do teu interior e você consegue jorrar, e você tem água para dar para você. O que é transbordar? É eu estar tão cheio de água que eu transbordo e dou água para você. Levante a tua mão, querido. Você vai receber uma bênção essa noite. Bebe, bebe. Deus está desentulhando os poços, está dizendo: deixa. Talvez você ainda não consiga ter fonte, então é hora de você beber primeiro, para depois desentulhar os poços. A mesma coisa aconteceu com os discípulos lá em João capítulo 21. Se você puder abrir para a gente poder terminar, porque se deixar eu prego 3 horas. Mas eu queria ser bem objetivo com você essa noite. João capítulo 21, aconteceu a mesma coisa com os discípulos, cara. Os discípulos voltaram, ficaram confusos, perderam a fonte. Perderam a fonte. Pedro abandonou Jesus, mesmo João ali do lado, ficou meio assim, ainda confuso, todo mundo perdido. Aí eles juntos, Pedro diz assim: vamos pescar de novo. Vamos agir da nossa força, vamos tentar fazer da nossa força. Aí Pedro diz assim: vamos todo mundo, galera, vamos lá pescar. Só que Jesus já tinha falado com eles que ele não seria mais pescador, ele era pescador de homens. Quando Deus muda teu destino, não adianta você tentar voltar para trás. Deus já selou você com uma fonte eterna. Deus já selou você para a eternidade, cara. E Satanás sempre tenta te puxar para trás. Sempre Satanás tenta te puxar para trás. Mas você foi selado pela eternidade. Uma igreja que entende esse propósito, levante as suas mãos bem alto assim. Uma igreja que entende esse propósito, que você não está aqui simplesmente para uma reunião para tocar os céus. Nós não estamos aqui numa reunião para tocar os céus. Nós estamos aqui numa reunião para os céus tocarem você. Nós não estamos aqui para provar nada para Deus nem para o pastor. Nós estamos aqui para receber água dos céus. Nós estamos aqui para brotar água dentro de nós. Nós estamos aqui para jorrar aquilo que nós somos dentro de casa, como um iniciador, porque Deus é sempre um iniciador, um ativador dessa fonte. E Ele diz: olha, o que você começar essa noite, você termina lá na sua casa. E no próximo domingo você vai estar aqui jorrando água, 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 água. A Bíblia diz então que eles perderam a fonte. Os discípulos perderam a fonte, mas Jesus aparece pela manhã. Fala comigo, pela manhã. Jesus não desiste da gente. Como é que é teu nome? Hendrick. Jesus não desiste de você. Jesus não desiste da gente. Ele não desiste dessa igreja, Ele não desiste das igrejas, Ele não desiste do mundo. Ele não desiste. Ainda que a gente esteja vivendo momentos secos, ainda que a gente ande pelos nossos caminhos, ainda a gente que se afaste, Jesus volta pela manhã e diz: eu faço nova todas as coisas. Eu sou iniciador de novo, porque eu estou aqui para brotar de novo essa fonte. Eu estou aqui para brotar de novo esse toque. Eu estou pronto para tocar você de novo. Basta você ter o coração daquele paralítico, 38 anos, dizendo assim: eu só preciso de um toque. Sabe, eu falo para os ministros de louvor, quando eu ministro para ministros de louvor, eu falo assim: a gente fica tentando tocar para as pessoas, não toca para as pessoas. Não impressiona, você nunca vai tocar o coração das pessoas. O coração das pessoas é impermeável, eles não tocam. Agora Jesus tem uma chave. Jesus tem uma chave. Queridos. E quando Ele entrega uma chave para um sacerdote, quando Ele entra lá no Santo dos Santos, Ele traz uma porção de comida dos céus. E aí Ele traz essa comida e diz assim: vamos comer juntos, queridos. Aí você se torna uma inspiração. Você não canta para as pessoas. A gente não canta para ninguém, está ouvindo vocês. Mas se você trouxer uma porção dos céus, basta um tecladinho, Jesus começa a tocar o coração de você. Feche seus olhos. Jesus toca, Ele tem a chave para tocar. E quando Ele destrava um coração, basta um toque, Ele destrava o coração de uma pessoa.
É como aquela mulher que tinha um fluxo de sangue durante tantos anos ali, nunca tinha sido curada, bastou Jesus tocar, saiu virtude, e a vida dela foi mudada, a sua vida foi mudada, a vida daquele paralítico foi mudada, a vida daquele homem, aquela mulher samaritana foi mudada. É sobre esse evangelho que eu prego, é sobre esse evangelho que eu estou queimando, é sobre esse evangelho que eu estou cansado das pessoas tentarem tocar os céus. A gente não toca os céus, gente, a gente não consegue nunca, tem uma barreira aqui em cima, e as pessoas sabem. Sabe o que a gente precisa? Aprender a comer da comida dos céus. Olha o que Jesus falou para nós, para a mulher samaritana que não conhecia Jesus. Jesus me dá água. Para os discípulos, Jesus disse assim: filhos, vocês têm algo para comer? Comida é mais importante que água. A água é importante, mas os dois têm uma importância diferenciada. Mas ali ele está falando para filhos. Para os filhos, ele olha no olho e diz assim: filhos, me dá coisa mais sólida. Me dá coisa mais sólida. Eu já preparei vocês para isso. Filhos, não é só água, agora é comida. Tragam comida dos céus para mim. Filhos, me deem de comer. Senhor, nós não temos nada para te dar de comer. Olha, está aqui no texto de João capítulo 21. Depois você lê, por causa do horário não dá para a gente falar. João capítulo 21, versículo 5. Jesus pede comida. Jesus pede comida para os discípulos. E eles falaram: não temos nada para te dar. Uau! Aí Jesus disse: não tem problema não, eu já entendi. Lancem. Jesus reinicia o processo. Então, restart. Lancem de novo. Vamos começar de novo. Mas uma coisa eu vou te falar: dessa vez vai ser diferente. Você vai dar um passo para trás, e você vai ter o coração daquele paralítico. Você vai querer entrar. A única coisa que Jesus está pedindo para você essa noite é: queiram entrar numa porta que Deus abriu. Deus não pede muita coisa de você. Ele sabe que a gente não tem nada para oferecer para Ele. Mas uma coisa Ele pede. Ele te pede assim: filho, tem o coração daquele paralítico desesperado, entra. E aí Pedro está nu naquele barco. Eu tenho meditado muito nesse texto, pregado muito sobre esse texto. E a Bíblia diz que quando ele lançou a rede, o primeiro que recebeu foi João. João, ele tinha um ambiente, ele já tinha oferecido algo mais profundo para Jesus. E foi o primeiro que reconheceu. O primeiro que vai entrar na fonte. O primeiro que vai dar a comida dos céus para as pessoas. Sabe o que acontece? Pedro está nu naquele barco, mas quando ele ouve falar, ele coloca uma capa, ele se mergulha no mar da misericórdia, da graça, da unção, e chega do outro lado do barco, do mar. Quando ele chega do outro lado, ele encontra três coisas: ele encontra fogo, pão e peixe. E aí eu prego muito sobre esse texto, mas dessa vez eu vou falar algo muito diferente, uma revelação que Deus me deu. Que quando Jesus chega para Pedro, ele diz assim: Pedro, como está a radiografia da sua fonte? Quando Jesus chega para Pedro dizendo assim: Pedro, tu me amas? Na verdade ele estava dizendo assim: vamos tirar um raio-x da sua fonte. Vamos tirar aqui, fazer um x-ray, fazer algo muito profundo aí. Como está a fonte sua? Ele pergunta: tu me amas? Ele disse: eu gosto de você. Você se lembra quando Jesus fez essa mesma pergunta para Pedro, dizendo assim: Pedro, tu me amas? Ele disse: Senhor, eu te amo, eu vou correr o mundo inteiro, vou dar a minha vida por você. Lembra? Naquela noite, naqueles dias ali, ele negou Jesus. Ele achava que ele estava aqui, mas ele estava aqui. Estamos no mesmo lugar físico, mas em diferentes lugares espirituais. Diferentes fontes nós carregamos, e Jesus sabe dessa fonte. E aí Jesus chega para Pedro e começa a querer saber
Como está a sua fonte agora, Pedro? Pedro, tu me amas? Aí ele diz: eu gosto de você. Você acha que você está aqui? Não, você está aqui. 2 vezes representa o quê? Um testemunho. Pedro, tu me amas? Jesus, eu só posso te oferecer um pouquinho de amor. Aí Jesus responde a 3ª vez: Pedro, você gosta de mim? Sim, Jesus, eu gosto. Vamos pegar esse pouquinho de amor que você tem. Abre as suas mãos assim. Um pouquinho de amor que você tem aí por Jesus é o suficiente para Deus multiplicar. Mas tem que ter verdade, não tem que ter máscara. Se achar que você está aqui, eu sou o bambambam gospel, você não é nada. Rasga teu coração, cara. A única coisa que importa é se você está entrando lá naqueles lugares celestiais e trazendo para as pessoas. O restante, a pandemia nos ensinou que tudo vai passar. Fique de pé no teu lugar, levante as suas mãos assim. Ofereça para Jesus uma fonte. Ofereça para Jesus a água essa noite. Como que eu ofereço? Rasga teu coração essa noite. Não olha para quem está do teu lado. Não olha, não olha. Não olha. Abra a tua boca e comece a cantar cânticos espirituais. Eu quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber das tuas fontes, fontes de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Comece a cantar agora. Faça a sua própria canção a Ele. Não espere um ministro de louvor. Ofereça uma canção a Ele. Não espere uma água. Ofereça a tua água. Abra tua boca e cante, igreja. Abra tua boca e cante. Cante, cante. Faça uma nova canção. Tu és a fonte, Senhor. Fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Cante uma nova canção a Ele. Cante uma nova canção a Ele. Ofereça a Ele uma fonte. Rasga o teu coração essa noite. Canta, igreja. Isso, é isso. Eu quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero fluir. Fontes de águas vivas. É isso aí, queridos. Tu és a fonte, Senhor. Você vai fazer uma canção para Ele. Como fazer uma canção, pastor? Você é compositor, simples. Elogie o Senhor. Comece elogiando o Senhor. Maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz.
O que Jesus representa para você? Ele é o meu Deus forte, Emanuel, Deus conosco, tudo para mim. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais de ti. Quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu sei que existe mais, e eu quero mais. Eu sei que existe mais, eu quero beber mais. Eu sei que existe mais, e eu quero mais. Eu sei que existe mais, e eu quero mais. Eu sou do meu amado, e meu amado é meu. Eu sou do meu amado, e meu amado é meu. Eu sou do meu amado, e meu amado é meu. Eu sou do meu amado, e meu amado é meu. Levante suas mãos e cante comigo assim: eu sou do meu amado, e meu amado é meu. Eu sou do meu amado, e meu amado é meu. Eu sou do meu amado, e meu amado é meu. Eu sou do meu amado, e meu amado é meu. Há uma fonte de águas vivas essa noite, e Ele vem. Jesus está aqui essa noite. Você precisa de alguma coisa? O mestre entrou na casa. É diferente quando Ele vem. E Ele vem, e Ele vem. E Ele vem, e Ele vem. E Ele vem. Que amor é esse? Que amor. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir as mãos de Cristo. Não sou mais o mesmo, eu sei. E Ele me tocou essa noite. Tocou-me, Jesus está me tocando. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Já não sou mais escravo do medo. Levante as suas mãos e fala para Ele assim: eu sou filho de Deus. Já não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Abriste o mar para eu passar por ele. Perfeito amor me alcançou.
me resgatou, e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Sabe, eu tenho andado pelas igrejas. Eu peguei Covid em setembro. Graças a Deus foi bem leve, tranquilo. Deus me vacinou, eu comecei a ir pelas igrejas depois. E aí comecei a ver o desespero, a falta de Deus. Eu entrava, Senhor, não tem oxigênio. Deus falou comigo: o que Satanás está fazendo no mundo é tirar o espírito das igrejas e trazendo medo. O que Covid faz, a pessoa não consegue respirar, não é verdade? Dificuldade de respirar, dificuldade de sentir o Espírito Santo. Essa presença que você está sentindo. Esse é o nosso ambiente natural de igreja. Esse é o nosso ambiente. E Satanás tenta roubar isso de nós. Da mesma forma, muitas pessoas perdem o olfato. Não é verdade? Muitas pessoas não conseguem sentir prazer em comer. Pegou? Traz alguma coisa para comer para Jesus. As pessoas não estão comendo das coisas celestiais. Perdem o prazer de comer comida do céu. Não sente o cheiro de Jesus, da sua presença. A Bíblia fala que existe um aroma do perfume de Cristo no lugar. Então o Satanás está roubando isso das igrejas. Ontem eu liguei para o pastor Márcio. A gente estava assim: nós vamos ter a conferência agora no mês de janeiro. Eu falei: Senhor, vai ter pandemia. É o prefeito endemoniado, me perdoe, mas eu acho que é. Mas querendo travar a cidade. E aí de repente, falei assim, o pastor Márcio falou assim: Belo Horizonte precisa dessa atmosfera de novo. O pastor Márcio falou assim: vai embora, meu filho. O que você precisa? Eu falei assim: eu só quero liberar a presença de Deus, só quero trazer essa glória de novo. Levante as suas mãos aí, recebe. Eu só quero trazer isso de novo, porque a gente não consegue ser igreja sem a glória de Deus. A gente não consegue o sobrenatural de Deus fluir no nosso meio se não for um toque de Deus. Senhor, toca nossos filhos, e que a gente nunca deixe essa fonte. Você me promete, meu filho? Não deixe essa fonte, mas lá no seu lugar secreto você vai buscar essa água. Ministros de louvor vai buscar lá no secreto. Lá nos secretos, no seu lugar secreto. Enquanto você não começar a jorrar dentro do seu quarto, não sobe aqui em cima não. Jorra. Isso, quando você estiver pingando óleo, quando você estiver jorrando água, quando você vier aqui, a gente não vai jorrar para as pessoas, é para Ele. É para Ele. Dê um forte aplauso ao Senhor. Deus abençoe. Amo vocês.